Já de volta com o Balanço Geral, olha, de uma maneira muito especial, hoje ao vivo, não podia perder essa oportunidade de falar com ele. Neri Geller, meu amigo particular, ex-ministro da Agricultura, ex-secretário de Políticas Agrícolas e também ex-deputado federal. Passando por Lucas Ouro Verde, porque afinal de contas aqui também é a residência dele. E num bate-papo eu disse, você tem que participar comigo no espaço aberto. Mas como ele estaria em viagem, claro que ele vai estar aqui. Quando se fala em Neri Geller, se fala de uma pessoa extraordinária. O cara que abriu as fronteiras do nosso Brasil. Tanto é que grande parte do comércio exterior baseado no agro foi ele que deu o início. E a gente não pode esquecer isso. Honra para quem tem honra. Então a gente tem que honrar ele nesses fatos, nesses quesitos, do trabalho incansável que ele fez como ministro da Agricultura. E eu já quero dar as boas-vindas ao meu amigo Neri Geller. Tudo bem, Neri? Satisfação. Obrigado, Zico. É uma grande satisfação mais uma vez estar aqui no Comando Geral, conversando com você, através de você, conversando com o meu município, com o Lucas Ouro Verde, com o estado de Mato Grosso e com todo o Brasil. Sei da potência que é hoje os teus meios de comunicação, a liderança que vocês exercem junto com a sua equipe. Está conversando, como você falou, como eu fico feliz, Zico. Você falar de abertura de mercado. 70% do excedente de produção que nós temos aqui no estado de Mato Grosso de milho, nós exportamos para o Irã. E esse Irã, nós abrimos o mercado em 2014, quando fui ministro, um país totalitário, fui designado para fazer uma visita como chefe de Estado. Nós abrimos o mercado e hoje é um grande player aí que está consumindo boa parte do nosso preço do milho. E se nós temos um preço do milho bom hoje, é porque nós tivemos capacidade de conquistar novos mercados, tivemos capacidade de dialogar com a comunidade internacional e tivemos também o olhar voltado para fazer a industrialização, que etanol hoje tem mais de 45 bilhões de investimento só em usina de etanol. Então é muita coisa boa acontecendo, estou bastante feliz e muito satisfeito de estar conversando com meu amigo Zico, que me ajudou lá em 2007, para que eu chegasse na esplanada do Ministério como suplente e depois assumisse como ministro da Agricultura. Que é uma maravilha, né? Poder receber você aqui, claro, a gente tem uma gratidão muito grande pela amizade que a gente tem. Deputado, ou ex-ministro, ou o importante, Neri Geller. Meu amigo Neri Geller. Vamos comentar um pouquinho para nós como que está essa situação, essa economia que está crescendo, mas também está havendo uma inflação tanto alta, a questão dos produtos que está aumentando, aí se fala tanta coisa, como que você está analisando essa economia mundial especificamente? Zico, eu sempre fui um parlamentar e uma liderança que trabalhou o resultado. Isso se fez quando vice-presidente da ProSoja, quando coordenador do núcleo da ProSoja aqui em Lucas, quando nós conseguimos reestruturar todo o crédito agrícola do Estado e também do Brasil, isso em 2007, eu sempre foquei para que você conseguisse conversar com a direita, com a esquerda e com o centro. Porque o que interessa para nós? Eu nunca me interessou eu lacrar nas redes sociais. Eu sempre trabalhei para dar resultado. E o resultado sempre veio. Como é que eu estou vendo esse cenário hoje? Com muita preocupação. Acho que nós temos, com esse advento do Trump nos Estados Unidos, tem alguma coisa que vai nos beneficiar num primeiro momento e dá para perceber, mesmo com alguns déficits na questão fiscal, nós crescemos nos últimos anos as nossas exportações, crescemos a produção, aumentamos a nossa indústria. Agora nós precisamos cuidar para que a inflação recue, a taxa Selic venha para baixo para dar estabilidade e condições de investir novamente de médio e longo prazo. Isso tanto na produção primária quanto na industrialização, porque você pegar a taxa de juros a 17%, fazer de médio e de longo prazo, você praticamente inviabiliza o setor. E essa confusão toda do presidente Trump nos Estados Unidos, quer dizer, criando essa guerra fiscal no mundo inteiro, ela acaba trazendo muita instabilidade. No primeiro momento, o principal parceiro comercial nosso é a China, e esse conflito com os Estados Unidos acaba nos beneficiando, porque quando você cria uma tarifa tributária muito alta dos Estados Unidos para a China, automaticamente você aumenta as suas condições de concorrer com os Estados Unidos e aumentar a nossa exportação para a China e para outros países que são países totalitários. Mas num segundo momento ele cria uma instabilidade muito, bagunça todo o mercado mundial.
Então, por isso que eu sempre falo, você vê que nem ele, é extrema-direita. Isso está trazendo benefício para os Estados Unidos? Não, não está trazendo. Você tem que ter capacidade de gestão, capacidade de diálogo e conversa. Não dá para ter essas brigas infundadas. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, deixar a sociedade e as lideranças trabalhar no sentido da convergência. Você pode até pensar diferente, mas você tem que respeitar. E eu sempre fiz isso. Eu fui no governo do presidente Lula, em 2007, eu ajudei a reestruturar todo o crédito agrícola, conseguimos aprovar a biotecnologia, e aí os produtores, empresários que estão me assistindo sabem do que eu estou falando. Conseguimos consolidar, como o caso CPR, que é uma ferramenta importante, conseguimos no governo da presidente Dilma, Zico, liberar a BR-163, conseguimos fazer estruturação portuária, conseguimos Miritituba, Santarém, e agora, no governo do presidente Bolsonaro, eu fui da base do presidente Bolsonaro, eu ajudei o presidente Bolsonaro. O Tarcísio, que é governador de São Paulo, é uma das maiores lideranças hoje do republicano, é alinhado com a direita. Mas ele estava no governo da presidente Dilma, junto comigo, ele foi presidente do DENIT e eu fui ministro da Agricultura. Então, esse ranço ideológico, ele não é pertinente para ninguém. E os fundamentos econômicos do Brasil, se comparado com o resto do mundo, são mais sólidos do que a maioria dos países. Tanto que você pode ver as bolsas do Brasil, elas são muito mais consolidadas do que a maioria no mundo. O dólar frente ao real, o real está consolidado como uma moeda forte, portanto o Brasil tem credibilidade. Precisamos superar essa divergência e acho que do ponto de vista econômico, nada melhor do que segurança jurídica. E quando se cria uma confusão como está se criando nos Estados Unidos, ele tem repercussão negativa no mundo inteiro e quem acaba perdendo é a população mundial. No contexto hoje aí de que você falou em questão de produção, o Mato Grosso especificamente, o Mato Grosso hoje ele está numa crescente. Essa questão da produtividade do estado do Mato Grosso, em questão de preços, como que você analisa esse comércio em questão das commodities hoje? Zico, nós fizemos o dever de casa, vamos ser bem sinceros. O setor produtivo do estado de Mato Grosso é diferenciado se comparado com os demais estados. Dessa parte eu tenho moral para falar isso porque eu tenho uma relação forte com os gaúchos no Rio Grande do Sul, no Paraná, como ministro, como liderança que nós fomos e somos hoje, respeitado porque nós trabalhamos sempre a questão macro. E Mato Grosso já começou a sua organização lá na gestão do governador Dante Oliveira, quando a época Blairo Maggi, Adilto Sacchetti, essas lideranças fundaram a AMPA e através da AMPA criaram o ProAlmate e criaram temas como a suinocultura, a granja de qualidade. Começa a trazer a verticalização ainda na época do governador Dante de Oliveira, com incentivos fiscais para que, além de você avançar na produção de soja e de milho, mas você já começar a pensar em agregar valor. E por isso que nós nos transformamos nessa potência. Hoje, nós, há 15 anos atrás, nós produzíamos 18 milhões de toneladas de milho aqui no estado de Mato Grosso e consumia 1 milhão e 900, 2 milhões no mercado interno. Hoje nós produzimos 52 milhões de toneladas de milho. Isso se deve pela organização do setor, porque nós fomos buscar garantia de preço mínimo, fomos buscar crédito e consumimos no mercado interno 19 milhões de toneladas. Nós temos indústria de etanol forte, né, que consolida o preço no mercado interno. Nós temos uma indústria de proteína animal, tanto na avicultura, na suinocultura e também na bovinocultura, que ela veio para confinamento, para semi-confinamento, porque nós temos excedente, né? Nós temos o DDG hoje que sai do milho, que é produzido aqui no estado para fazer a ração e levar o etanol para fora. Nós temos o biodiesel, que é produzido aqui, que deixa o farelo de soja aqui. E tudo isso foi a industrialização e o setor que organizou. E eu participei disso em grande parte dos momentos, eu liderei isso. Nós conseguimos fazer a primeira usina de etanol
Flex em 2014, quando fui ministro da Agricultura. Nós fazíamos eventos aqui em Sorriso, eu, o Blairo, essas lideranças, para começar a discutir etanol, começar a criar política macro para trazer essa usina de etanol para cá, para agregar valor e para nós sermos competitivos no mercado internacional. Então, Mato Grosso, junto com isso, avançou na esteira também, que era um grande déficit nosso, a questão da logística. Eu falei aqui da 163, eu falei da estruturação portuária de Miritituba. Eu lembro que o Marino Franz, nosso prefeito aqui, que foi prefeito aqui em Lucas do Rio Verde, quando fui ministro da Agricultura, me procurou e falou: Neri, nós estamos com um problema sério na Secretaria de Portos, a gente não está conseguindo a liberação do porto, da CIA Portos lá em Miritituba, a gente precisa resolver isso. Eu puxei a bola para mim, fui na presidente da República e falei: presidente, isso aqui é extremamente importante, a gente precisa liberar. Não é no meu ministério, mas ele é no Ministério do Transporte e na Secretaria de Portos. Nós precisamos liberar isso. Em menos de 30 dias, uma pauta que estava parada há quase 2 anos, em menos de 60 dias nós conseguimos liberar. O Marino foi lá, fizemos assinatura, liberamos, está tudo registrado. Quer dizer, o que é isso? Articulação, sentar na mesa, discutir, ter diálogo. Agora vai lá e briga o dia inteiro para ver se você consegue resultado. Eu trabalhei muito, o setor trabalhou muito para chegar onde chegou e por isso que nós somos consolidados do ponto de vista da produção. E nós vamos contribuir ainda muito com o mundo na questão da segurança alimentar, porque nós estamos produzindo 52 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso, mas nós podemos, de milho, nós podemos chegar a 90, 100 milhões de toneladas, num curto espaço de tempo. Basta que a gente tenha uma política adequada. Está faltando nesses últimos 2 anos, e por isso que me afastei do Ministério da Agricultura, uma política agrícola mais definida, principalmente na questão do crédito. Eu ia comentar isso aí, mas vou deixar para... Não vou comentar, né? Não vou nem questionar, fazer essa pergunta para você, porque é um tanto, digamos, o nosso tempo é curto. Então vamos aproveitar um espaço que você falou em articulação aí, que eu lembro muito bem que quando você foi deputado, quando você esteve como deputado, você trabalhou muito em 2 nomes aí que o Brasil inteiro está falando, chamado marco temporal e também o ambiental. Como que está o andamento disso? Eu sei que a base, a âncora de tudo isso aí foi você que colocou. Como é que está andando esse marco temporal? Zico, como é bom falar sobre esses assuntos. Veja bem que muitas vezes, aqui em Lucas, principalmente na minha casa, as pessoas me criticam por posições de ter apoiado a esquerda ou a direita. Eu sempre fui completamente a favor do direito à propriedade. Nós peitamos lá atrás as demarcações indígenas que aconteceram aqui no estado. Por exemplo, Joridori, lá em Rondonópolis, saiu uma liminar para fazer a demarcação. Quem peitou, quem conseguiu segurar isso, eu era líder da bancada na época, nós conseguimos derrubar a liminar, porque fomos à presidência da República, foi chamado ministro da AGU, e a gente sentou então com o Ministério Público Federal e também com o Ministério da Justiça, e a gente conseguiu provar que aquilo era uma demarcação de forma aleatória. Então, ninguém mais do que eu sou contra a demarcação indígena de forma aleatória. A outra questão, e eu estou estruturando sim uma candidatura a deputado federal novamente para voltar para o Congresso Nacional, e eu vou ter coragem, como eu enfrentei o licenciamento ambiental, de rever inclusive a questão do marco temporal no Código Florestal. A gente tem que mudar algumas coisas. Veja você, Zico, que na região de Feliz Natal, de Cláudia, Vera, muitos produtores abriram suas áreas em 2010, 2011, 2012, porque a legislação era conflitante. E, Zico, se você tem uma legislação conflitante, e nós aprovamos o Código Florestal em 2011 e regulamentamos ele quando fui ministro da Agricultura em 2014, é fato que esses produtores que abriram essas áreas têm que voltar para a legalidade. E nós vamos ter coragem para enfrentar isso, assim como eu enfrentei a pauta do licenciamento ambiental, a pauta da lei de defensiva agrícola. Se muitos genéricos hoje estão sendo liberados, foi graças à força de vontade e à capacidade de enfrentar esse sistema na grande mídia. Eu enfrentei debates no UOL, na Globo,
para fazer o enfrentamento e mostrando que nós precisávamos de uma legislação que desse mais celeridade. Enfrentando, quando você era chamado de lei do veneno, eu peitava isso e falava não. Nós queremos uma legislação integrada que diga sim e que diga não. Nós somos dependentes da indústria chinesa e nós temos muito produto que pode ser liberado e produzido no Brasil, porque o genérico está aí. E aí nós conseguimos aprovar essa lei. Essas pautas andaram e vão continuar andando muito forte, se Deus quiser, e nós voltarmos para o Congresso Nacional daqui a 1 ano e meio. Você fez um comentário aqui, né, na sua resposta anterior, um questionamento tipo, direito e esquerdo. Esteve com Dilma, esteve com Bolsonaro. Resumo da história. E você é um pré-candidato a deputado federal. Estava no partido, no PP, e agora está se filiando ao Republicano. A pergunta é, como que está o Nery nesse contexto? Afinal de contas, direito e esquerdo. Por que a filiação ao Republicano? Uma questão aí, de repente, de quantas pessoas aí querendo saber essa pergunta aí. Como é que está o Nery? Zico, o Nery continua sendo o Nery de 94, 96, quando se elegeu vereador aqui no município de Lucas. Só mais maduro, mais experiente e com muito serviço prestado para o Estado e para a nação. Não vou mudar uma vírgula. Acho completamente equivocado a hora que você começa a discutir, por exemplo, a liberação de arma de forma excessiva. Eu votei a favor do porte de armas lá no Congresso Nacional, mas não sou a favor dos excessos. Um CAC ter 20, 25 armas, conseguir comprar até 5, 6 mil munição, isso está errado, isso aí não pode, o Brasil não está preparado para isso. Isso cria as condições para ter ferramenta para aumentar a criminalidade e para cometer os excessos do ponto de vista da violência. Eu sou a favor da propriedade, direito à propriedade, sou contra a invasão, mas não sou contra a ouvir os movimentos sociais e fazer a reforma agrária. Reforma agrária, Lucas Oliveira, quem não se lembra, Heitor Nicolete, Aquilino Sirto, eles são hoje grandes produtores, eles foram assentados à reforma agrária. A reforma agrária no município de Lucas do Rio Verde foi criada porque teve uma invasão na Fazenda None lá no Rio Grande do Sul. E aí se deu o movimento da encruzilhada natalina e se fez o assentamento que se tornou certo. Uma potência agroindustrial, uma das maiores do mundo. Então nós precisamos ouvir os movimentos sociais. Isso não quer dizer que eu seja a favor de invadir propriedade, não. Direito privado é direito sagrado. Sempre fui isso. Agora a gente tem que ter um meio termo também. Não dá para dizer que você não pode ouvir os movimentos sociais, que não pode ter reforma agrária. Eu fiz e tenho orgulho. Miguel não me apoiou para Senado. Piveta sim. Piveta me apoiou. Eu tenho gratidão pelo Otaviano Piveta. Mas eu deixei de ajudar o Miguel? Não. Ajudei e estou ajudando muito o prefeito. O vice-prefeito Jussi Piscini não me apoiou. Mas teve todo o apoio do Nery Geller para ajudar o município, inclusive a Fundação Rio Verde para fazer esses grandes eventos. Eu trouxe aqui o único assentamento do Banco da Terra do Brasil, aconteceu aqui em Lucas do Rio Verde. Ali no Planceiro, 44 famílias foram assentadas pelo Banco da Terra, fui eu que trouxe. As duas primeiras creches em Lucas do Rio Verde, no governo do presidente Bolsonaro, fui eu que trouxe aqui para Lucas do Rio Verde. Os dois mercados produtor, um deles aqui no Jardim das Palmeiras e outro lá em cima, no Parque da Zema, foi o deputado Nery Geller que trouxe. E foi feito uma parte no prefeito Luiz Minotti, que era aliado nosso, e outra no prefeito Miguel Vaz. Os 7 milhões de reais para fazer a Avenida Brasil, que trouxe um eixo estruturante para o município de Lucas do Rio Verde, fui eu que trouxe. Agora nós trouxemos aqui para o hospital de Lucas do Rio Verde, já na gestão do Miguel, 4 milhões de reais para fazer sala de cirurgia, para ajudar a população na saúde. Trouxe mais de 6 milhões de reais para fazer investimento na saúde, com recurso na conta da prefeitura, uma parte do prefeito Binotti e a outra parte no prefeito Miguel. O quartel aqui que foi construído novo para a segurança pública aqui do município de Lucas do Rio Verde, Nery Geller que trouxe. Quem ajudou a trazer o financiamento para fazer rede de esgoto lá no Bandeirantes, trazer todo, foi nós que ajudamos a trazer. Então,
eu sempre trabalhei resultado, eu sempre trabalhei para trazer bem-estar para a população. Nós temos que ter atenção forte para você viabilizar a produção, para gerar emprego, renda, desenvolver o país economicamente, mas nunca podemos deixar de atender a agricultura familiar. Agora mesmo, semana passada, uns 30 dias atrás, circulou um vídeo aí do prefeito Miguel, agradecendo e comprando uma prancha, um caminhão e patrulha mecanizada para os assentados aqui, para os pequenos produtores. Recurso do deputado federal Nery Geller. Então nós fizemos muito aqui para Lucas do Rio Verde. Muitas vezes eu não tive o reconhecimento das lideranças que deveria ter, porque nós trabalhamos muito e tinha algumas pessoas que tinham compromisso. Eu tenho a gratidão, por exemplo, pelo ex-prefeito Marino França. Ele me apoiou na minha eleição para deputado federal em 2018. E nós vamos continuar assim. Então eu tenho muita tranquilidade. E por que eu estou falando isso, estou contextualizando isso? Eu não sou extrema esquerda nem extrema direita. Nós precisamos conversar. Quando tem coisas erradas, deixa a justiça definir. A justiça que define. Porque no quadro político hoje do Brasil, os governos têm que fazer concessões, têm que fazer composições. É natural isso. E o que nós precisamos ter enquanto liderança municipal, estadual e também nacional? Sentar à mesa e falar, olha, isso aqui não pode, nós precisamos ter isso. E formar maioria para você direcionar e canalizar. E eu consegui muito. Eu ajudei os 141 municípios do estado de Mato Grosso, ajudei 100% da produção e ajudei muito na agroindustrialização. Por isso eu fico muito tranquilo, Zico. Aí você fala, mas agora você vai para o republicano. Olha, por que eu não posso ir para o republicano? Você tem uma relação boa com o Pivetta, já fui adversário dele, mas a gente trabalha quando o Pivetta precisou e o Mauro Mendes precisaram para liberar a BR-163, a duplicação, quem peitou como líder da bancada fui eu. Para trazer a ferrovia, quem peitou e foi para cima para trazer fui eu. E o Mauro reconhece isso. Eu mesmo o Mauro não me apoiar para o Senado, eu nunca xinguei o Mauro Mendes, eu nunca xinguei o presidente Lula e nunca xinguei o presidente Bolsonaro. O que eu faço? Eu converso com as pessoas para dar resultado. Assim como eu estou conversando com você, para conversar com a população de Lucas do Rio Verde. Então, comigo não existe esse negócio de extrema direita e extrema esquerda. Primeiro que eu sou católico praticante, acredito em Deus, sou a favor, sim, do porte de armas, sou a favor da liberdade econômica, sou completamente a favor do livre comércio, da concorrência. Agora o governo tem que fazer a sua parte, equalizar taxas de juros para o produtor ter recurso mais barato, mas também ter programas sociais, como deve ter, para acolher as pessoas que estão à margem do desenvolvimento. Essa é a linha de raciocínio minha. Não tem esse negócio de... Se o Tarcísio era do PT, está no republicano hoje, por que eu não posso ir para o republicano, se ele estava também no governo da presidente Dilma? Então é muito tranquilo, a minha posição sempre foi de centro, e principalmente, não é nem de centro, é resultado, é resolver as coisas. Tanto é que o radicalismo não serve para coisa alguma, né? Radical é radical e não adianta, não tem diálogo. Existe, digamos assim, uma extrema esquerda, uma extrema direita que não dá certo mesmo. E como muito bem o senhor frisou, a questão do diálogo é a melhor coisa. Na noite de ontem, teve o summit da comunicação do Sicredi. E mais uma vez eles falaram uma coisa, que o Sicredi faz uma diferença por causa que ele não tem lucro, ele tem resultado. Sabe, ele tem resultado. Enquanto que você fala que você é um político do resultado, eu já lembrei de ontem à noite, questão de resultado. O que nós precisamos hoje não é o lucro, nós precisamos é o resultado. Mas a última pergunta, assim, para ficar mais tranquilo, quero saber uma coisa aí. Como que está o Nery Geller aí no caminho aí para 2026? Muito tranquilo, Zico, animado sim, estou estruturando uma candidatura, mas estou sempre pensando no projeto macro. E acho que, nesse momento, a pessoa mais preparada para ser governador do Estado é o Otaviano Pivetta, mesmo que eu tenha uma relação muito boa com todas as lideranças do Estado. Estou alinhado nesse projeto e estou trabalhando, sim, uma pré-candidatura a deputado federal, mas com muita tranquilidade e sempre pautado pelo bom senso e pelo serviço prestado. E não é nem pelo serviço prestado, pela capacidade que eu tenho de ajudar o Estado, os municípios e a população mato-grossense. Então é nessa linha que eu estou andando e na questão da Sicredi, quanto orgulho que eu tenho, Eledir, a OCB me procuraram, quem liderou
o recurso do FCO para descer descentralizado e ir para as cooperativas de crédito, fui eu também lá atrás. Então tem muito serviço prestado, estou feliz, leve, andou no estado inteiro e bastante contente, assim, mesmo não tendo cargo, Zico, sou chamado e sou ouvido pelo país inteiro. Fui chamado pela Jovem Pan para dar uma entrevista lá há 3 semanas atrás, deu uma repercussão nacional muito forte. Agora o Rio Grande do Sul está me chamando, Santa Catarina está me chamando. Então nós estamos bem articulados para continuar ajudando a produção, a indústria e a população de Mato Grosso. E estou estruturando sim uma candidatura para o ano que vem, leve e feliz, porque tem serviço prestado em 100% dos municípios do estado de Mato Grosso. Até porque você tem um legado, né? Você já não tem muito o que falar, você só tem que mostrar o que você já fez. Não é nem uma promessa do que virá, mas sim é aquilo que você já fez, né? E pelo Brasil você fez muito. Quanto que a gente falou com o ministro da Agricultura, em questão também das políticas agrícolas, né? E também em questão aí de que a gente tem acompanhado seu trabalho, né? A gente tem uma amizade e além dessa amizade eu tenho acompanhado seu trabalho. Algumas vezes a gente tem nos encontrado em determinados órgãos públicos da capital do estado e eu conheço e reconheço o carinho que as pessoas têm por você e a representatividade política que você tem. Quando se fala em representatividade política, eu lembro muito bem que se alguém assumiu o Congresso Nacional, né, ele deve, vamos dizer, uma grande parte para você, que é o Arthur Lira. Né? E eu acredito também na sua candidatura no seguinte sentido, de que o trabalho foi prestado, você hoje é uma pessoa reconhecida no estado todo, serviço prestado nos 142 municípios, né? E além disso também não foi senador por um tropeço, que não vem ao caso, né? Mas o importante é que você está de cabeça erguida diante de todas as dificuldades, das adversidades que vêm. E claro, nós só temos que fazer uma única coisa: estender a mão para você, reconhecer o trabalho que você fez no estado todo, desejar sucesso nessa caminhada e também dizer para você, olhando para aquela tela publicamente: já sou seu cabo eleitoral, já estou trabalhando para você nesse seu trabalho aí, porque eu acredito no teu projeto 2026. Zico, é bom ouvir essas palavras, agradeço muito, é uma pré-candidatura, como eu falei. Estou bem animado e muito confiante e tranquilo. Não só ajudei a produção, mas principalmente ajudei muitos municípios. Eu dei alguns exemplos aqui de Lucas Ouro Verde, do quanto que nós fizemos, e eu nunca, assim, Zico, exigi que prefeito, fulano, divulgasse o nosso trabalho. Mas fica na consciência de cada um. E eu vou ter capacidade de me comunicar com a sociedade para mostrar o que nós fizemos. E a questão do Senado, eu não perdi a eleição, não. Me tiraram no tapetão. Eu não consegui o registro da candidatura em menos de 6 meses. O mesmo pleno que me condenou me absolveu. Eu fui completamente inocentado. Fui injustiçado. E foi uma eleição que ganharam de mim no tapetão. E mesmo assim eu fiz quase 350 mil votos, estando inelegível. Então eu estou bem tranquilo com relação a isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre isso. Não foi um tropeço, foi uma falha que eu tinha que ter cuidado um pouco melhor do meu processo, eu reconheço isso. Muitos ministros que eu falei, e esses ministros do Poder Judiciário me falavam: Neri, mas a gente ouve falar tanto de você, você trabalhou tanto e você não cuidou de você. Realmente cometi um equívoco, deveria ter cuidado desse processo para ir para o pleno antes e ter resolvido. Mas estava tão tranquilo da minha inocência, acabei deixando solto, passou as convenções. O ministro que fez o relatório contra mim esperou a última sessão, ele saiu do TSE e acabou me cassando o direito de disputar a eleição. Uma manobra política que aconteceu e isso acabou me fortalecendo porque eu aprendi muito, Zico. Eu aprendi que a gente precisa cuidar mais, a gente precisa fazer as coisas mais certo e que não dá para confiar. Às vezes você tem que resolver realmente as coisas. Mas estou bem feliz e quero agradecer, Zico, a você pelo carinho, pela amizade. Eu te encontro em Brasília, eu sei da liderança que você te encontro aqui em Cuiabá. E é sempre muito bom poder caminhar junto com você, ou com qualquer luverdense que eu encontro. Às vezes, Zico, você é testemunha. Tive ministro da Agricultura, tive como deputado federal, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma agenda muito pesada, mas eu nunca deixei de atender um luverdense quando fosse lá em Brasília, fosse ele uma liderança
da imprensa, fosse ele uma liderança política, um vereador, porque acho que é minha obrigação e eu tenho sempre muito orgulho por onde eu ando de falar de Lucas Ouro Verde, do quanto nós produzimos, e quanto esse povo é hospitaleiro, principalmente o quanto as lideranças se juntam no sentido de ajudar. Exemplo que estou te dando. Olha, ajudamos aí na Fundação Luverdense muito. O primeiro recurso que eu coloquei para fazer o auditório lá na Fundação Luverdense, o Jussi Piscines lembra disso. Fui eu que coloquei R$1 milhão para fazer aquele primeiro auditório que nós fizemos. Olha quantos eventos que nós fizemos, olha quanta tecnologia, quanta discussão nacional nós fizemos lá dentro. Vim aqui como ministro da Agricultura prestigiar o Show Safra. Isso foi um evento internacional, foi acompanhado pelo mundo inteiro. A minha presença como ministro foi muito forte. Trouxe 2 presidentes da República aqui para Lucas Ouro Verde. Olha o que isso fez. Resolvemos a questão do contencioso do algodão, foram R$2 bilhões. Eu fui em Washington assinar o contencioso de algodão, que trouxe geração de emprego, evoluiu na produção. Então é muita coisa que nós fizemos. E por isso, chamamento às lideranças aqui do município. Vamos continuar caminhando juntos, ajudar o município e olhar lá no horizonte, porque o projeto agora é maior, o projeto agora é continuar o Estado no rumo certo. Neri, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui e quero deixar a TV Conquista, Portal Momento MT à sua disposição, divulgar as suas ações. Eu sei do trabalho que você tem feito, não é pela amizade, mas é pelo trabalho que você tem realizado. Que a gente está à vossa inteira disposição. Obrigado, estamos juntos. Grande abraço a todos. E o Espaço Aberto fica por aqui e o Balanço Geral também, Obrigado pelo carinho, obrigado a cada um de vocês que deu o privilégio de estarmos juntos. Muito obrigado. A você, um excelente final de semana, um abraço bem apertado, um beijo no coração e nós nos encontramos na terça-feira com o Espaço Aberto.